Exposto, o choque emocionante que transformou a vida do meu filho e descobriu o valor oculto. Rafael, um garoto de 12 anos, batia as cordas do violão herdado do avô em sua pequena cidade do interior do Brasil, fazendo sua alma vibrar com cada acorde. Desde muito novo, a música ressoava em seu coração, mas em sua casa, isso era como um eco distante. O pai, um trabalhador rural com mãos calejadas, acreditava que o desgaste físico era o único caminho para um futuro próspero. Já a mãe, professora respeitada da comunidade, observava o amor que Rafael tinha pela música, mas se preocupava com a instabilidade que tal sonho poderia trazer para a família. A atmosfera na casa era uma mistura de amor e ansiedade, uma balança em constante desequilíbrio. Quando o grande dia chegou e Rafael foi selecionado para representar sua escola em um concurso nacional, a esperança explodiu em seu peito como fogos de artifício. Mas esse brilho logo foi encoberto pela sombra das expectativas paternas e pelas vozes críticas dos vizinhos, que viam a música como um luxo no lugar de um talento. O violão, que era seu conforto, agora parecia um peso nas mãos. A contagem regressiva até o concurso se transformou em um torrão de emoções. O coração de Rafael palpitava de ansiedade, ao mesmo tempo em que ele se lembrava das histórias de superação que seu avô sempre contava. No entanto, quando a doença atingiu seu avô como um raio em um céu claro, Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem que sempre acreditou em seu talento agora se tornava uma sombra, e a dor da iminente perda o fazia questionar seu valor e seu sonho. Não desista, meu filho. A música é a expressão da alma, dizia o avô sempre que se sentavam juntos. Essas palavras voltavam à sua mente como um mantra. Em um momento de desespero, algo dentro dele queimava forte. Rafael decidiu usar sua arte como uma homenagem ao avô. Seria um tributo à vida que ele tanto amava. A véspera do concurso foi cercada de lágrimas e ensaios. Ele tocou até os dedos doerem, sentindo que cada acorde o conectava mais e mais com a memória do avô. Era como se cada nota carregasse um pedaço daquela força que ele tanto admirava. Ele olhava para o céu e dizia: "Vovô, vou fazer você orgulhoso." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia esperado chegou. No palco, rodeado por rostos conhecidos e desconhecidos, Rafael sentiu a pressão em seu peito, mas ao olhar para o céu, lembrou-se do sorriso do avô. Com a guitarra nas mãos, ele começou a tocar, e a música fluiu como um rio desaguando em mar aberto. Todo o medo, a dúvida e a ansiedade se transformaram em sentimentos vibrantes que prendiam a atenção da plateia. Mas dentro dele, uma pergunta inquietante ecoava. Será que ele conseguiria vencer não apenas o concurso, mas os próprios medos? Os acordes reverberavam no ar, enquanto ele se envolvia na melodia, e mais do que uma competição, aquele momento começava a se desenhar como um novo começo, um tributo à luta, à dor e ao amor que o moldou. Porque Rafael sabia que, independente do resultado, ele não estava apenas mostrando seu talento, mas honrando a vida do avô e tudo o que aprendera com ele. Como será que tudo isso acabar? Rafael fechou os olhos, mergulhando na música. Eram os acordes que moldavam sua história, cada nota uma peça do quebra-cabeça de sua vida. Ele sentia os olhares das pessoas na plateia. Alguns estavam emocionados, outros apenas curiosos. Mas ali, com a luz do palco em sua pele, ele se entregou completamente à canção. Era como se os dedos dançassem sobre as cordas, tirando da garganta a voz que tanto buscava liberdade. O público parecia hipnotizado.
Ele ouviu os sussurros, algumas palmas e até mesmo um leve murmúrio de "Uau!". Aquela conexão com a música despertava algo nele que ele não sabia que existia, uma confiança brotando como flores no asfalto da cidade. A cada acorde, Rafael lembrava do vovô, das lições, dos sorrisos e dos abraços calorosos. A música era muito mais do que notas, era um legado. Quando terminou a apresentação e o último acorde ecoou por entre as paredes daquele teatro, uma onda de silêncio tomou conta do ambiente. Rafael abriu os olhos, sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo. Ele viu as reações das pessoas, lágrimas de alegria, sorrisos e um aplauso crescente que parecia nunca ter fim. A sensação de realização era quase palpável. Um amor genuíno vindo de pessoas que, por um instante, estavam ali apenas para senti-lo. Mas assim que o aplauso começou, outra voz, uma que ele conhecia bem, ecoou dentro dele. Seu pai. O rosto sério do homem se formou em sua mente, suas palavras pesadas como chumbo. Música não dá futuro, filho. Rafael balançou a cabeça, tentando afastar a dúvida. Ele havia tocado não apenas para eles, mas para seu avô. E isso importava mais do que qualquer expectativa. Ainda ofegante, deixou o palco sob aplausos estrondosos. O júri ainda não havia se manifestado, mas o que importava agora era a sensação de que, por algum milagre, ele havia levado um pedaço de seu vovô consigo. O coração batia forte, não só pela adrenalina, mas por uma nova determinação que o envolvia. E se seu avô estivesse ali, provavelmente estaria chorando de orgulho. Os jurados se juntaram após a performance e Rafael esperava. Dentro dele, um misto de ansiedade e esperança. Mas uma sensação estranha começou a crescer. O que se passaria a seguir? O que aquele concurso realmente significava? E sua relação com a música, onde isso iria levá-lo? Foi então que, ao olhar para o público, viu um rosto familiar que não esperava. Sua mãe. O olhar dela estava cheio de emoção, e isso aqueceu seu coração. Ele nunca tinha sentido aquela quase aprovação da mãe em relação ao seu sonho musical. Se o pai ainda estivesse com dúvidas, isso não parecia importar agora, pois aquela conexão era uma nova luz em seu caminho. Rafael respirou fundo e, com um sorriso no rosto, preparou-se para ouvir as palavras dos jurados. Mas antes que pudesse pensar em qualquer resultado, o que parecia um sonho altamente improvável começou a ecoar em sua cabeça. E, no fundo, ele sabia que aquele era apenas o começo de sua jornada. Mas então, uma sombra de insegurança se instalou. E se ele falhasse? O que aconteceria com seu desejo de ser um músico? A multidão parecia feliz, mas o futuro se apresentava como uma folha em branco, e uma pergunta crucial se formava na sua mente. Estaria ele pronto para tudo que viria a seguir? Apenas quando o jurado principal pegou o microfone, a tensão estava nas nuvens. O que ele diria? Qual seria o futuro de Rafael após esse momento decisivo? O jurado principal, um homem de voz profunda e olhar penetrante, encarou a plateia como se estivesse tentando decifrar cada um dos sentimentos que pairavam no ar. Rafael sentiu o coração acelerar, batendo tão forte que quase ofuscava o murmúrio do público. A tensão era elétrica e seus olhos fixaram-se no homem que, para ele, parecia representar não apenas um juiz, mas todo um futuro. Rafael, começou o jurado, com uma pausa que fez o ar parecer denso. Sua apresentação foi incrível. As palavras pairaram por alguns segundos, criando um eco de esperança no peito de Rafael. Um leve sorriso brotou no rosto do jurado. E a sala teve um breve instante de silêncio, como se todos contivessem a respiração. Você conseguiu transmitir emoções profundas. A música realmente faz parte de você, e isso é contagioso. Contudo, e uma nuvem de ansiedade tomou conta de Rafael novamente. É necessário ter clareza sobre o caminho que você deseja seguir. Rafael mordeu o lábio, a intensidade crescia em seu peito. A dualidade das palavras o envolvia. Ele deveria se sentir aliviado, mas a sombra da dúvida ainda rondava a sua mente. O que o jurado queria dizer com caminho?
Havia riscos à frente, escolhas a fazer. No entanto, algo que eu gostaria de ressaltar é a sua coerência com os sentimentos, e isso é mais do que técnico. É sobre ser verdadeiro com você mesmo. Sua música precisa vir do coração. O homem fez uma pausa, e como uma onda avassaladora, uma nova insegurança tomou conta de Rafael. A voz do pai ecoou em seus pensamentos novamente. Quer ser músico? Para quê? Seguir a tradição é o que traz estabilidade. Rafael queria gritar que a música era sua estabilidade, que era a única linguagem que realmente falava ao seu coração. Mas o que se passaria se ele escolhesse o caminho da música e não desse certo? Você tem potencial, continuou o jurado, e é por isso que vou ser honesto. Você se destacará apenas se estiver disposto a se expor, a mostrar quem você realmente é. As palavras cortaram como um raio, trazendo à tona memórias de momentos em que Rafael se sentira vulnerável. As confrontações com seu pai, as longas conversas com seu avô sobre coragem e integridade, a necessidade de ser ele mesmo em um mundo que frequentemente tentava moldá-lo ao contrário. E então, o jurado fez um convite inesperado. Quero que você venha a participar da próxima fase, mas, Rafael, preciso que você leve sua música a um novo nível. E isso implica em explorar suas emoções mais profundas, suas lutas e trazer tudo isso à tona. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que importa é a verdade que você tem dentro de si. A plateia estourou em aplausos e Rafael sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. A aprovação estava ali, mas não era só sobre ganhar um concurso. Era sobre ser ouvido, visto, amado e, principalmente, sobre abraçar sua verdade. Ele não podia mais viver na sombra do que os outros esperavam dele. Eu vou, pensou, a determinação crescendo como um fogo dentro dele. Vou dar tudo de mim, e se falhar, pelo menos vou saber que tentei. Assim, enquanto os aplausos se dissipavam e as luzes do palco dançavam ao seu redor, a percepção de que seu futuro era agora uma vasta e linda folha em branco começou a se formar em sua mente. Mas antes que pudesse se perder nessa nova onda de esperança, outra preocupação surgiu. Será que conseguiria se expor de verdade? E se suas emoções fossem mais do que ele poderia suportar? Afinal, que tipo de verdades ocultas ele ainda carregava? Com a mente agitada por novos desafios, Rafael desceu do palco, abrindo caminho através da multidão. Ele sabia que precisaria enfrentar não apenas os jurados, mas também a si mesmo. E a resposta que ele buscava estava mais próxima do que pensava. Quando mal conseguia pensar nisso, um novo impulso brilhou no horizonte. Ele tinha ainda um desafio por enfrentar, mais do que a competição. Era um confronto íntimo consigo mesmo. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e essa era apenas uma fração do que estava por vir. Rafael saiu do palco com os aplausos ainda ressoando em seus ouvidos, mas sua mente estava um turbilhão. Cada face que passava parecia cheia de expectativas, e ele sentia cada olhar como uma pressão sobre seus ombros. O corredor que levava aos bastidores era como um túnel escuro, e ele teve a impressão de que a cada passo estava pisando na superfície de um lago profundo, com o medo de afundar sempre à espreita. É isso, Rafael! Você conseguiu! Sua melhor amiga, Júlia, apareceu na esquina, o rosto iluminado, disposta a celebrar a vitória. Ela havia sido seu apoio, sua parceira nas horas difíceis, mas ele não conseguia gerar a mesma alegria que ela exibia. É só o começo, né? Ele forçou um sorriso. Agora vem a parte difícil. O quê? Não fala isso! Você foi incrível! Eles viram o seu talento! Ela balançou a cabeça, como se tentasse arrancar dele a insegurança. Mas, no fundo, Rafael sabia que o que estava à sua frente não era apenas um desafio no palco, mas uma batalha interna que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Sim, mas o jurado falou sobre se expor. Você sabe como é difícil para mim, certo? A voz dele falhou por um momento, e ele desviou o olhar. Eu sei, mas isso é o que traz conexão, e você tem muito a compartilhar. Pense em todo o apoio que você já teve,
nas pessoas que acreditam em você. As palavras dela penetraram em sua mente, mas ele ainda estava preso entre a vontade de abrir seu coração e o medo do que poderia acontecer. O que ele esconderia sob a superfície? Seria tudo isso apenas uma fachada para agradar os outros? Um grupo de pessoas se aproximou, uma das garotas elogiando sua apresentação e se dignando a tocar seu braço. O toque a fez se sentir curioso, mas a sensação logo se desfez com o desânimo de saber que agradar aos outros não era suficiente. Desculpe, Júlia, preciso de um tempo. Ele se afastou, seguindo para um canto isolado do enorme salão. Em um canto escuro, ele se sentou, respirando fundo. Tentava organizar os pensamentos, mas a cacofonia de emoções fazia parecer que seu coração estava armado de uma sinfonia de escompos sobre as frustrações reprimidas. Rafael? A voz era familiar e suave. Ele levantou o olhar e viu seu avô se aproximando, com um sorriso compreensivo. O velho sempre foi uma fonte de sabedoria e um refúgio em seus momentos de angústia. Posso ficar aqui com você? Claro, vovô. Suas palavras carregavam um misto de alívio e gratidão. O avô se sentou ao seu lado, ambos observando a movimentação à sua volta. Eu vi você no palco, meu neto. Você esteve magnífico. O brilho nos olhos do velho reluzia como sempre. Mas pela sua expressão, posso sentir que algo mais te incomoda. É tudo isso. Eu quero fazer algo incrível, mas e se eu falhar? O jurado falou de se abrir e eu não sei se estou pronto para isso. Eu não sei se consigo mostrar quem realmente sou. O avô suspirou com um olhar pensativo. Meu jovem, a verdadeira música que toca os corações não vem da perfeição. Vem da vulnerabilidade. As canções que você guarda são justamente as que mais precisam ser ouvidas. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, como um conselho que ele sempre soube, mas agora fazia todo o sentido. Ele se lembrou de todas aquelas vezes que sentou ao lado do avô, ouvindo histórias sobre desafios e superações. Era hora de viver sua própria narrativa. Eu vou tentar, disse Rafael, a voz mais firme. Vou me expor, e mesmo se falhar, pelo menos saberei que não me escondi mais. Isso, garoto. Lembre-se, não existe falhar em tentar. Existe apenas o crescimento. Agora, que tal se prepararmos uma nova música? O coração de Rafael pulsou mais forte com a ideia. Era isso que ele precisava. Uma nova música, cheia de verdade. Mas antes de animar totalmente, uma nova dúvida surgiu. E se eu não souber de onde começar? O avô sorriu e deu um tapa leve em seu ombro. A resposta pode estar em qualquer lugar. Às vezes, apenas precisa dar o primeiro passo. Rafael sentiu a determinação crescer junto com uma centelha de esperança. Mas ainda assim, nos fundos de sua mente, uma pergunta persistia. Será que sua busca por sinceridade à frente do público seria mais fácil do que encarar as sombras em seu próprio coração? Agora, mais do que nunca, ele sabia que estava no caminho certo. Mas o próximo passo significaria mergulhar em suas memórias mais profundas, e Rafael não fazia ideia do que ainda tinha a enfrentar. Rafael sentou na escuridão, com o zumbido do salão ainda ecoando em sua mente. As palavras do avô saltavam em sua consciência, como pulsem batidas de um tambor animado. Ele fechou os olhos e respirou fundo. A primeira música que veio à sua mente foi uma lembrança da infância. Ele havia encontrado um velho violão que pertencia ao avô. Suas cordas estavam empoeiradas, mas seu coração pulou ao tocar as notas desafinadas. Era daquela simplicidade, daquele carinho genuíno que ele queria extrair sua nova música. Vamos fazer isso, ele se disse, abrindo os olhos. Vamos! Júlia ainda estava por perto, conversando e sorrindo com algumas pessoas. Ele hesitou. Mas quando viu o brilho confiante nela, soube que era hora de se levantar e agir. Ele caminhou até ela, erguendo o queixo, decidindo ser transparente. Oi, Júlia, você pode me ajudar com uma coisa? Ele disse um pouco nervoso. Estou pensando em escrever uma música nova e eu poderia usar um pouco da sua inspiração.
O olhar dela se iluminou como se uma lâmpada fosse acesa. Claro, o que você precisa? Preciso de uma ideia. Algo que significasse muito para você. Ele aguardou, observando cada expressão que passava pelo rosto dela. Tá, deixa eu pensar. Júlia ficou pensativa por um momento e depois começou. Lembra daquela vez que falamos sobre nossos medos? Você sempre disse que encolhia dentro de si mesmo e eu também. Que tal escrever sobre ter coragem para enfrentar isso? Rafael assentiu com a cabeça. É isso. Uma canção sobre expor nossos medos, sobre abrir o coração. Um calor subiu pela sua espinha, como se as notas já estivessem dançando entre seus dedos. Sim, é isso, ser verdadeiro, mesmo que doa, Júlia completou animada. Vai ser lindo, Rafael. O momento de brilho foi solene e iluminado. Rafael sentiu uma onda de inspiração, como se pudesse ver as linhas da música se formando na sua mente. Mas enquanto essa luz clareava sua visão, algo mais pesado se instalava em seu peito. Ele percebeu que seu maior medo não era o palco ou o que os jurados pensariam, mas o que ele mesmo escondia. Você pode me ajudar a enfrentar isso? Ele perguntou, com a voz hesitante. Júlia olhou para ele, perplexa. Claro, como assim? Eu quero falar sobre minha história. Quero que minha música saiba onde estive, as coisas que me pararam e as sombras que carrego comigo. Uma fraqueza se esgueirava em sua voz, mas era hora de ser forte. Rafael, isso é incrível. A música vai ser mais poderosa com essa verdade. Ela exclamou entusiasmada. Ele sorriu, mas o sorriso falhou quando a realidade das memórias o atingiu. Anos de insegurança e dúvidas. O peso da inadequação. E tão de repente, a ideia de ter que compartilhar isso com as pessoas o fez hesitar. E se as pessoas não entenderem? E se eu abrir um lado que ninguém quer ver? Rafael, Júlia disse com calma, se você não se permitir ser vulnerável, como vai criar a conexão que tanto deseja? As pessoas se sentirão inspiradas, vão enxergar em você a coragem que muitas vezes faltam a elas. As palavras pareciam um feixe de luz cortando as nuvens, e Rafael sentiu um alívio no peito. Júlia sempre soube encontrar formas de levantar seu espírito. Só mais uma coisa, ele acrescentou. Eu tenho uma história que pode ser legal, uma antiga lembrança, como se uma parte de mim ainda estivesse perdida em meio a tudo isso. O olhar dela se fez doce. Então, vamos buscar essa lembrança. Vamos registrar tudo. A música do coração precisa dessas raízes. Com isso, Rafael começou a navegar em suas memórias, relembrando momentos dolorosos e felizes. Assim que começou, uma onda de emoção o invadiu, e ele sabia que estava prestes a entrar em um território desconhecido. Enquanto ele começa a organizar as ideias para a música verdadeira que estava por vir, uma sombra familiar, mas não menos perturbadora, começou a se aproximar. Uma figura do passado que poderia abalar toda essa nova determinação. A sala parecia girar quando Rafael olhou para a porta e viu quem se aproximava, fazendo seu coração parar por um momento. Era a última pessoa que ele esperava ver ali. Rafael, a pessoa chamou. Precisamos conversar. Rafael ficou paralisado ao ouvir a voz conhecida. O olhar que encontrou à sua frente pode ser descrito como um turbilhão de emoções. Ela estava mais velha, com um ar de preocupação que o fez sentir um aperto no estômago. Era sua mãe, mulher forte, mas marcada por cicatrizes que ele tinha tentado esquecer. Agora? Ele perguntou, sua voz saindo quase como um sussurro. Não sabia se estava mais chocado ou aliviado. Ter ela ali, após tanto tempo, era um misto de reencontro e um pesadelo iminente. Sim, precisamos. Eu sei que você não quer me ver, mas isso é importante. Ela parecia nervosa, os dedos trêmulos segurando a bolsa. Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O calor da inspiração que ele sentira momentos antes foi substituído por uma tensão gélida. No fundo do seu coração, ele sabia que não era apenas uma conversa simples. Ela havia chegado em um momento em que ele mal conseguia lidar consigo mesmo. Eu estou ocupado, ele começou,
buscando desculpa, mas Júlia, percebendo sua angústia, se aproximou e o apoiou, como se dissesse que era hora de encarar o que estava enterrado. Era hora de abrir o seu coração. Rafael, não se esconda, ela disse suavemente, olhando nos olhos dele. Talvez essa conversa seja o que você precisa para avançar. Ele respirou fundo, tentando organizar as ideias em um turbilhão de sentimentos. O que poderia ter a dizer? Quais segredos e mágoas estavam prontos para serem expostos novamente? Tá, vamos. Ele finalmente cedeu, olhando para sua mãe. Havia uma fragilidade em sua voz que ele não estava acostumado a mostrar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, como se soubesse o peso que estavam prestes a carregar juntos. Se afastaram um pouco da festa barulhenta e caminharam para um canto mais tranquilo, onde as luzes estouravam como fogos de artifício, mas a música parecia distante. A atmosfera estava carregada de tensão e lembranças não ditas. Eu vim porque soube que você está participando do concurso. Ela começou hesitante. Eu queria pedir desculpas por tudo. Eu sei que não estive presente, que deixei coisas entre a gente mal resolvidas. As palavras soavam pesadas, como se cada uma estivesse carregada de arrependimento. O olhar dela estava cravado no chão, e Rafael, por um instante, ficou sem palavras. Sua mente corria, lembrando de unicamente os momentos em que sua mãe havia se afastado, em que ele se sentiu abandonado. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Ele continuou, a voz mais firme, mas ainda carregada de dor. A sua ausência foi uma sombra na minha vida. Eu lutei contra isso, só que nunca consegui entender por quê. Ela ergueu os olhos, as lágrimas escorrendo lentamente. Eu tinha meus próprios demônios, Rafael. Eu queria ser forte, mas acabei me perdendo. E você? Você sempre foi a luz. Eu sinto muito por não ter conseguido estar lá quando você mais precisava. Com cada palavra dela, imagens do passado invadiam a mente de Rafael. Momentos de dor, solidão e desejo de pertencimento. A cada respiração, ele se lembrava do quanto tinha esperado uma reconciliação que nunca chegava. E se eu não conseguir perdoar você? A pergunta saiu da boca dele antes que conseguisse controlar. O desamparo e a vulnerabilidade se tornaram palpáveis. Eu não espero um perdão fácil. Espero que possamos ao menos tentar entender um ao outro, ela respondeu, envolta em um silêncio que poderia cortar o ar. No fundo, Rafael sabia que confrontar essa verdade era o que ele mais precisava. A verdade que poderia finalmente libertá-lo. Mas o medo e a dúvida ainda pairavam como nuvens escuras em sua mente. Eu não sei se consigo, mas... Ele hesitou por um instante, antes de continuar. Mas eu quero tentar, por você e por mim. Ambos permaneceram em silêncio por um longo momento, como se as palavras não fossem suficientes para expressar toda a complexidade daquele reencontro. Era um passo doloroso, mas ao mesmo tempo uma promessa de cura. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar mais, um convidado próximo gritou, atraindo a atenção da sala. A música crescia, e Rafael sentiu a urgência de seu momento se desvanecendo. Desculpe, preciso voltar, ele disse, sentindo o peso da batalha interna entre continuar a conversa ou se afastar. Rafael, por favor, não me deixe assim, sua mãe implorou. A preocupação em seus olhos fazia seu coração pesar. Eu ainda estou aqui, ele respondeu sem olhar para trás. Thomas Storch, um antigo amigo, olhava para ele e a festa clamava por sua presença. Contudo, algo dentro dele sabia que essa conversa estava apenas começando. Havia um novo desafio à frente. Uma nova canção a ser criada, não apenas sobre medos, mas também sobre reconciliação. E nesse mar de emoções, uma nova verdade emergia, prometendo mudar tudo. Essa noite ainda não terminou. Ele murmurou enquanto seguia em direção à multidão, a música reverberando em seu ser e uma nova luz piscando em seu coração. Rafael se lançou de volta para a festa, mas a música que antes o animava agora parecia distante. Os ritmos alegres eram ofuscados por uma tempestade de sentimentos que se agigantava em seu peito. Ele cruzou a multidão,
Um labirinto de rostos desconhecidos, cada um vibrando um universo de emoções, enquanto ele lutava para encontrar seu próprio centro. No fundo, a conversa com sua mãe reverberava em sua mente como uma canção não finalizada. As palavras dela ainda ecoavam. Eu queria pedir desculpas. Aquilo era um sopro quente em meio ao frio cortante da ausência que ele sentira por tanto tempo. Ele respirou fundo, tentando se conectar novamente com o que estava ao seu redor. Amigos dançavam, riam e brincavam, mas Rafael estava preso em suas próprias reflexões. Como ele poderia perdoar alguém que foi embora levando consigo parte da sua infância? Em um canto da sala, Júlia o observava, seu olhar transbordando compreensão. Ei, tudo bem? Ela perguntou quando ele se aproximou, percebendo que ele estava perdido em pensamentos. Não sei. Só espero que essa noite me traga alguma clareza. Rafael respondeu, sua voz soando baixa e hesitante. Era como se ele estivesse se despindo de camadas que o protegiam da dor. Você quer falar sobre isso? Júlia insinuou, inclinando-se um pouco para perto. Não sei se quero, ele começou, mas antes que pudesse terminar a frase, a música mudou. Uma balada começou a tocar, e ele não pôde evitar que seu coração acelerasse. Melodias melancólicas sempre tiveram um efeito poderoso sobre ele. Vamos dançar? Ela sugeriu, com um sorriso esperançoso, como se estivesse tentando puxar uma corda parte de seu coração que ele ainda não sabia que estava preso. Rafael hesitou, mas o olhar gentil dela o encorajou. Ele estendeu a mão e, juntos, deixaram-se guiar pela música. Seus corpos se moviam de maneira sincronizada, e por um momento a alegria tomou conta. Ele começou a sentir que talvez a dor não fosse a única coisa que importava. Com a dança, ele se permitiu sentir o momento. As memórias da conversa com sua mãe começaram a se mesclar com a dança, criando uma nova narrativa. A música parecia envolvê-los, quase como um abraço que aquecia todos os recantos frios de seu ser. Você se lembra de quando éramos crianças e dançávamos juntos na sala? Disse ele de repente. As lembranças vieram como uma onda, arrastando consigo sorrisos e risadas de dias mais simples. Claro que sim. Aquela música que tocava sempre, disse Júlia, os olhos brilhando. A gente tentava imitar os passos da sua mãe e saía tudo errado. Rafael sorriu. Era bom lembrar-se de momentos assim. A conexão entre eles se fortalecia, e com cada passo ele percebeu que conseguiria desatar um nó que havia se firmado em seu peito. A música tocava sua alma, e ele sabia que precisava enfrentar essa revelação, mesmo que suas emoções ainda estivessem em conflito. No fim da dança, com as mãos entrelaçadas, Rafael olhou nos olhos dela e viu uma aceitação que o acalmava. Você não sabe como é bom ter você aqui, na minha vida, ele confessou com sinceridade. Sinto que posso ser eu mesmo. O que importa agora é o que você vai fazer na sequência, Júlia respondeu, um olhar encorajador em seu rosto. É hora de enfrentar os verdadeiros desafios. Ela olhou por cima do ombro, como se esperando por algo. Rafael se virou e viu sua mãe observando à distância, a expressão de quem estava esperando uma chance. O coração dele disparou. A festa ao redor deles parecia ter desaparecido, e sua mente disparou em um turbilhão mais uma vez. Eu preciso falar com ela de novo. Rafael respirou fundo, sabendo que a conversa que tinham iniciado ainda estava incompleta. Era uma chance de resolver, não apenas para ela, mas também para ele. Vou com você, Júlia disse, a determinação em sua voz o encorajando ainda mais. Ele assentiu, sentindo que o momento decisivo se aproximava. O nó em seu estômago agora era uma mistura de medo e expectativa. Com passos firmes, eles caminharam em direção ao coração da festa, onde sua mãe ainda estava, esperando, disposta a reescrever a história deles. Essa noite é apenas o começo, ele pensou. E com o peito cheio de coragem, ele foi em direção ao que poderia ser sua salvação ou seu maior desafio. E o que a vida lhe reservava a partir disso? Só o tempo diria. Rafael e Júlia atravessaram a sala,
cada passo se arrastando como se a gravidade estivesse pesando mais. Quando a figura da mãe ficou mais clara em seu campo de visão, um turbilhão de emoções o envolveu. O que ele diria? Como começaria? As palavras dançavam em sua mente, mas nenhuma parecia boa o suficiente. Ela o viu, olhos marejados, mais expostos do que nunca. Para sua surpresa, o rosto de sua mãe não estava carregado de arrependimento. Havia um misto de esperança e saudade. Era como se ambos estivessem esperando pela mesma conexão que um dia os uniu, agora perdida em tempos difíceis. Rafael. Sua voz soou suave, mas tremia como se estivesse prestes a se quebrar. Mãe. Ele não sabia se deveria se aproximar ou se afastar. O eco vazio de sua infância pesava entre eles. Posso falar com você um momento? Perguntou ela, hesitante. Claro. A resposta saiu como um suspiro, fazendo o peso em seu peito aumentar. Júlia deu um passo para trás, respeitando aquele momento. Rafael se sentia grato por sua presença, mas agora era com a mãe que precisava lidar. Ele deu um passo em direção a ela, sentindo as miradas curiosas da multidão. Cada mente ao redor parecia ansiosa pela revelação que estava prestes a acontecer. Mas principalmente, a esperança era só deles. Foi difícil, sua mãe começou, a voz embargada. Eu não sabia como falar com você depois de tudo o que aconteceu. Eu só queria te proteger e, no fim, fiz você sofrer ainda mais. Rafael se contraiu. O que ela chamava de proteção foi uma prisão silenciosa. Você fugiu, mãe. Deixou tudo e todos para trás, ele disse, o tom desafiador se transformando em um sussurro triste. Como posso perdoar alguém que se esqueceu de mim? Ela respirou fundo, como se o ar estivesse ficando escasso. Nunca me esqueci. Foi a única forma que achei para lidar com minha dor. E eu a levei comigo, sem perceber o quanto isso te afetou. Um silêncio pesado se instaurou entre eles. As palavras flutuavam como poeira, enquanto Rafael lutava contra as emoções que ferveriam em seu peito. Sentia-se dividido, a criança que queria um abraço e o adulto que estava cansado de esperar pela verdade. Mas você está aqui agora, ele teve coragem de dizer. É uma chance de mudar isso, não é? Sua voz tremia, mas havia uma força que começava a surgir. Sim, ela confirmou, com lágrimas que iluminavam seu rosto. Eu estou disposta a tudo para construir novamente. Rafael queria acreditar na sinceridade dela, mas a ferida era profunda e a abertura do coração não acontecia do dia para a noite. E se eu não conseguir? Questionou, o medo aparecendo em cada sílaba. Então farei o que for preciso para mostrar que você tem um lugar seguro de novo. A resposta dela era firme e fez o peito de Rafael parecer um pouco mais leve. Nesse momento, a música ao fundo se intensificou e a energia da festa parecia se espalhar como uma onda. Com um impulso, ele a convidou. Vamos dançar, assim como antes, apenas eu e você. O sorriso dela foi instantâneo e suas mãos se entrelaçaram. Rafael sentiu seu coração pulsar mais forte. Enquanto dançavam, a conexão que havia sido perdida começava a se reconstruir. Notas de amor e dor entrelaçando-se. Ele sabia que essa noite não resolveria tudo, mas era um passo. O início de uma nova história, onde as sombras do passado poderiam finalmente começar a se dissipar. A música envolvia os dois, e com ela, o desejo de recomeço vibrava num ritmo ansioso. Ao rodopiar, Rafael olhou para Júlia à distância. Ela observava, com um sorriso esperançoso, como se estivesse partilhando não só do seu momento, mas também da intolerável carga emocional que ele carregou por tanto tempo. O rosto dela era um lembrete de que ele não estava sozinho nessa jornada. E quando a música atingiu seu auge, a esperança explodiu como fogos de artifício em seu coração. O medo ainda existia, mas agora havia também expectativa. O que aconteceria a seguir? Rafael se perguntava como seria a próxima conversa com sua mãe. O que mais precisariam revelar um ao outro?
A noite ainda tinha surpresas guardadas, e ele tinha a sensação de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E se a verdade que se escondia atrás da dor fosse mais libertadora do que ele sonhara? A música chegou ao fim, e a festa parecia suspensa em um momento etéreo. Rafael e sua mãe permaneceram em meio ao público, braços entrelaçados, mundos diferentes se conectando novamente. O toque dela, embora tímido, parecia repleto de promessas não ditas. Rafael respirou fundo, a expectativa borbulhando em seu peito. Era como se aquele instante marcasse o início de uma longa trilha que ele estava ansioso para percorrer. Os olhares à sua volta se foram gradualmente, mas o calor do reencontro ainda queimava neles. Rafael decidiu que precisava continuar a conversa antes que a coragem fugisse. Mãe, o que mais você precisa me dizer? Tem algo que você ainda não falou? A dúvida veio sem aviso e ele sentiu o eco de sua própria insegurança. Ela hesitou, os olhos fixos em seu rosto com uma intensidade que quase o fez recuar. Tem muitas coisas, e talvez o mais difícil seja contar que mesmo depois de tudo, eu nunca deixei de amar você. A sinceridade nas palavras dela era como um bálsamo, mas Rafael ainda sentia que havia um abismo que precisava ser atravessado. Amar não foi suficiente para ficar, respondeu Rafael, o tom da sua voz revelando o conflito entre a dor e o desejo de escutar mais. Você me deixou, e isso machucou. Eu cresci sem você, mãe. Ela assentiu lentamente, como se cada palavra que dissesse fosse um degrau que a levava a uma verdade de seu passado. Foi a escolha mais difícil da minha vida. Eu lutei contra vários demônios e, na minha fraqueza, achava que estava te protegendo ao me afastar. Mas, na verdade, eu estava apenas fugindo. De mim mesma, das minhas falhas. A vulnerabilidade era palpável. Nesse momento, ele percebeu que a transformação que ambos ansiavam precisava de mais do que um reencontro. Era necessária uma entrega mútua, uma disposição para enfrentar o que tinha sido escondido. Então, precisamos falar sobre o que aconteceu. O que te fez ir embora e o que aconteceu com nosso pai, ele disse, sua voz firme. A expressão da mãe endureceu. Rafael notou o quanto essas menções traziam à tona coisas que pareciam seladas há séculos. Eu tenho medo do que você descobrirá. Existem segredos que podem ser dolorosos demais. Eu já superei muitas coisas difíceis, mãe. Ele insistiu, a determinação enraizada no olhar. Eu só posso seguir em frente se você for honesta comigo. Ela hesitou. A dor nos olhos se misturava com a tristeza. Mas naquele instante, Rafael viu uma centelha, uma palavra não dita, que poderia abrir a porta para um futuro diferente. Está bem. Farei o que puder para te explicar. Mas, por favor, me escute atentamente. Não é simples e pode doer, ela respondeu, puxando-o para mais perto, como se quisesse protegê-lo de algo invisível. Rafael assentiu, sentindo o peso da responsabilidade de escutar, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias sombras. A música que antes parecia alegre, agora se tornara um murmúrio distante. E para ele só existia aquela conversa, o ar pesado de verdades ainda não reveladas. Ela começou, e cada palavra parecia abrir uma ferida, mas também uma nova esperança. Ele se aproximou, interessado, a tensão crescendo entre eles conforme os segredos começavam a fluir como um rio desassoreado. Mas o desabafo foi interrompido por um grito do lado de fora da casa. Rafael e sua mãe trocaram olhares confusos. O que poderia ter sido um momento de cura agora era interrompido por algo indefinido. O coração de Rafael disparou. Mãe, o que foi aquilo? Ele não pôde evitar a ansiedade na voz. Algo não estava certo, e o que quer que estivesse prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Rafael pediu que esperasse, e seu instinto o empurrou na direção da porta. O que mais ele teria que enfrentar naquela noite? E se tudo que estava começando a se reconstruir se desmoronasse mais uma vez? Rafael abriu a porta e a cena à sua frente o paralisou. Um grupo de jovens estava na calçada, suas faces radiantes com emoção e um pouco de ansiedade. Entre eles, o olhar de Júlia se destacava,
seus olhos brilhando de expectativa, mas havia algo mais. Preocupação. Rafael, você precisa vir. O jurado principal do concurso está aqui. A voz dela era um convite desesperado, misturado ao entusiasmo que vibrava no ar. Rafael sentiu seu coração disparar novamente. O que ele deveria fazer? A conexão que começava a se formar com sua mãe sentiu-se brevemente perdida em meio a essa novidade. Mas ele sabia que nada poderia apagar aquele momento intenso que compartilhavam. Mãe, me desculpe, preciso ir, não posso deixar passar. O peso da urgência em sua voz transparecia. Ela olhou para ele, os olhos tentando captar a intensidade do que estava acontecendo. Vá, Rafael, isso é importante para você. Ela encorajou, um misto de tristeza e orgulho no olhar. Rafael hesitou por um segundo, mas a energia pulsante do momento o empurrou para fora da porta. Ele correu até o grupo, encontrando Júlia e sentindo que o que estava prestes a acontecer era algo além de uma simples competição. Havia uma chance de realizar seus sonhos e honrar seu avô junto com a dor que o havia moldado. Assim que se aproximaram, o jurado, o homem de olhar profundo e a voz potente, fez sinal para todos, pedindo calma. Rafael, eu vi seu desempenho e posso dizer com sinceridade que você tem um potencial único. Sua música me tocou como poucas fazem, ele declarou, e as palavras sentiram como uma onda de calor, atingindo o âmago do coração de Rafael. É por isso que eu quero que você participe de uma nova fase do nosso projeto musical. Mas é fundamental que você se exponha ainda mais. Uma onda de empolgação, misturada à apreensão, se espalhou pelo grupo. Rafael olhou para Júlia, que sorriu amplamente, seu apoio evidente. Ele sentiu uma brisa leve que trazia consigo o perfume de esperança e renovação. Mas algo dentro dele ainda tremia. Era a dúvida, um eco do que havia vivido. E se eu falhar? Rafael questionou, a pergunta escapando de seus lábios como um sopro. Você já conquistou seu espaço ao se apresentar, mas quero que vá mais longe. Ser verdadeiro e vulnerável é o caminho que muitos evitam, mas você precisa se lembrar de que cada nota que toca traz consigo a vida que viveu. Você pode inspirar muitos, o jurado afirmou, e suas palavras repercutiram no coração de Rafael. Era hora de fazer as pazes com sua história. O grupo teve uma conversa animada, mas Rafael estava em um estado de reflexão interna. O que exatamente ele queria dizer com sua música? O que as experiências que o moldaram tinham a ensinar aos outros? Mesmo com o combate interno, Rafael percebeu que esse era um momento que poderia ser um divisor de águas em sua vida. Vocês estão prontos para ver o que realmente significa enfrentar seus medos? O jurado perguntou, e Rafael sabia que esse era seu momento de se posicionar. Eu quero! Estou pronto! Disse Rafael, sentindo seu sangue fervilhar enquanto a confiança crescia em seu peito. Ele olhou para os rostos encorajadores ao seu redor, incluindo Júlia, que emanava segurança. E assim, o caminho se abriu diante dele, como um novo capítulo de sua vida, um renascimento. Enquanto o jurado organizava tudo para a nova fase do concurso, Rafael tomou coragem e decidiu não apenas se expor, mas explorar as emoções que havia escondido até então, as sombras que estavam à espreita dentro dele. Chegou a hora de colocar suas verdades na música. Era seu momento de transformação e superação. Ele não só queria ser um músico, desejava usar sua arte para tocar o coração das pessoas, como uma lembrança do avô, uma conexão de amor e dor que gostaria de compartilhar com o mundo. Rafael subiu no pequeno palco montado no jardim para a nova apresentação e respirou fundo. O olhar cheio de expectativa do jurado, os rostos sorridentes dos amigos e a luz suave do entardecer formavam o cenário perfeito. Ele fechou os olhos e sentiu a energia da música pulsar dentro dele. Quando ele começou a tocar, não se tratava apenas das notas. Era como se cada acorde estivesse ligado a uma memória, uma experiência, uma verdade que não tinha coragem de expor antes. Cada som que saía do violão era um pedaço de seu ser, revelando suas inseguranças, suas lutas e a alegria que ainda ansiava sentir. A plateia estava em silêncio,
envolvida. A música fluía e Rafael percebeu que estava sendo ouvido, visto e, acima de tudo, compreendido. Não havia como voltar atrás. A vulnerabilidade, longe de ser um peso, era sua maior força. Quando ele terminou, o aplauso tomou conta do ambiente como um abraço caloroso. As lágrimas escorriam de seus olhos, mas não era só da tristeza. Era a libertação, a alegria de finalmente se permitir ser quem realmente era. À frente da multidão, ele olhou para sua mãe, que estava ali, emocionada, e soube que uma nova ponte começava a se construir entre eles. "Você foi incrível, Rafael!" Júlia gritou, e ele sorriu, o coração cheio de gratidão. A noite havia terminado, mas a jornada de Rafael apenas começava. O que ele começou a redescobrir agora era muito mais do que a música. Eram as conexões, a verdade que compartilhava e a certeza de que, independente dos desafios, ele poderia enfrentar o que viesse. A transformação estava em seu alcance, e a vida acabara de lhe mostrar que sua vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas sua maior força. E agora, mais do que nunca, Rafael havia entendido que ser verdadeiro consigo mesmo era a chave para uma vida plena e musical. A jornada o esperava e ele estava pronto para abraçar cada momento. Agora, precisamos de você. Escreva suas emoções e reações nos comentários. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude o canal a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível.